Boa tarde, tudo bem? Passando para fazer a nossa revisão de história. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a chegada de outros povos, né? Essa aula foi dada no dia 18/11, tá certo? A gente vai revisar para que possa auxiliá-los na nossa provinha, tá bom? Então vamos lá. Separei alguns tópicos dentre este conteúdo que é um pouco grande, né? Os que mais, importantes, alguns tópicos mais interessantes deste conteúdo, eu vou relembrar com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, no nosso conteúdo diz que em nosso país existe uma grande diversidade cultural, né? Devido aos povos de diferentes locais do mundo que aqui chegaram e contribuíram com um pouco da sua cultura. Por exemplo, os portugueses e os africanos, tá certo? Quem lembra que a tia falou sobre isso, né? Vou falar sobre um dos primeiros, né, que chegaram aqui. Então, o primeiro aqui no nosso conteúdo fala sobre os italianos, certo? Que começaram a vir para o Brasil com maior intensidade a partir da década de 1850, logo após a proibição, né, do tráfico de escravos para o nosso país. Então, eles começaram a vir para o nosso país e contribuíram com a nossa cultura. Vou falar um pouco sobre os alemães, né? Os alemães começaram a chegar ao Brasil um pouco antes, ainda no reino de Dom Pedro I. Quem lembra que a tia falou sobre isso? Também por conta das situações políticas agravadas na Europa, esses imigrantes buscaram abrigo, né? E que oferecessem boas condições de trabalho e vida. Por isso, os alemães vieram para as nossas terras. Mais um deles foi os japoneses, né, que atracaram no Brasil no início do século XX, por volta de 1908. Tá? O Japão, naquela época, passava por um período chamado de Restauração Meiji, tá certo? E esse período fez com que o país passasse por grandes mudanças políticas, né, que inseriram no mundo moderno, ok? Então, agora eu vou falar só um pouquinho sobre os imigrantes árabes. Os imigrantes árabes de origem árabe vieram de diversas partes do mundo para o Brasil, principalmente do Líbano, da Síria e da Turquia, tá bom? Então, esses foram alguns dos povos que vieram, né, para o nosso país, né, durante toda a nossa história, tá certo? Então, essa foi um pouquinho da revisão, né, do conteúdo do nosso terceiro capítulo, a chegada de outros povos, tá? Precisando, volta lá na matéria que a tia deu, tá? A matéria completa e ouçam a matéria gravada que a tia deu no dia 18/11, se for necessário, tá bom? Beijoca, bye bye!